tem jogo pelo Candangão. Ceilândia estreia contra o Legião, querendo confirmar o favoritismo. Gama pode contratar jogadores do desistente Brasília. Continua o impasse entre Sindicato dos Árbitros e Federação Brasiliense de Futebol. Técnico do Brasiliense rejeita a proposta do Remo e segue no Jacaré. Isso e muito mais você confere agora no Jogo Aberto DF, que já começou. Oi, boa tarde. O Candangão já começou, mas a queda de braço entre Sindicato dos Árbitros e Federação Brasiliense de Futebol está longe de um final. Revoltados com a indicação de Alexandre Andrade para presidir a comissão de arbitragem, os juízes sindicalizados continuam se recusando a apitar o Candangão. Lisura, segundo o dicionário, significa boa-fé, bom comportamento, honradez. Nesse ponto, o Sindicato dos Árbitros do DF e os árbitros que não são filiados à instituição discordam. Os árbitros do Candangão dão exemplo e irão apitar corretamente, com total lisura, né, aplicando a regra do jogo, né, não terá nenhum problema. Quando o seu presidente ele é indicado por um clube, eu entendo que aí já está ferindo a lisura, porque se for partir desse princípio, os 12 clubes, ou 11, vai indicar o presidente da comissão. Porque eu entendo, quando a bola rolar, todos querem ser campeão. Essa contradição entre os lados foi o que ocasionou a desistência de árbitros renomados nacionalmente, como Sandro Meira Hit, Wilton Sampaio e José Caldas, em apitar o Candangão desse ano. Os árbitros sindicalizados estão em greve. Então, 98% da categoria não aceita a composição com essa comissão indicada por clube. Então, o sindicato fez a assembleia, está em ata, registrado em ata, e nós vamos enviar à federação um pedido coletivo de dispensa desses árbitros que não optaram, não trabalharam no Candangão com essa comissão indicada por clubes. Com isso, sobrou para árbitros sem expressão a tarefa de apitar o Candango. Em nota divulgada à imprensa, o sindicato fez observações aos juízes da primeira rodada do campeonato. Por exemplo, o auxiliar do jogo entre Brasiliense e Formosa, Deusimar Conceição, tem 52 anos, sendo que o limite de idade para árbitros é 45. Outro ponto divulgado foi que a maioria dos árbitros não passaram nos testes físicos, o que também os impede de apitar. Do outro lado, o presidente da comissão, Alexandre Andrade, garante qualidade no apito durante o campeonato. Nós temos os árbitros aqui que foram indicados, né, previamente escolhidos, como manda o Estatuto do Torcedor, de excelente qualidade técnica e física para a primeira rodada do Candangão. O detalhe é que o mesmo sindicato que divulgou a nota apontando falhas nos árbitros escalados, agora se recusa a falar do assunto. O mesmo sindicato que bateu agora parece querer alisar. Vai entender. Pois é, não quiseram falar do assunto. Ao meu lado, Felipe Igreja. Boa tarde, Felipe. Quem tem razão nesse imbróglio, nessa história? Boa tarde, Pablo Érico. Boa tarde a todos que nos assistem em casa. Pois é, essa confusão aí que acaba atrapalhando o andamento do Campeonato Brasiliense a gente não tem os melhores árbitros aí em campo. O que acontece é que os clubes indicaram o nome do Alexandre Andrade e os juízes do sindicato são contra isso, que eu concordo com eles. Eu acho que os clubes não têm esse direito de indicar o presidente da comissão de arbitragem. Pela lisura do campeonato, deveria ter sido feito em consenso com o presidente, com o interventor, no caso, o interventor da Federação Brasiliense de Futebol. Os clubes não teriam, para mim, esse direito mesmo de indicar o nome do presidente da comissão de arbitragem. Agora, com todos os problemas, você que acompanhou esse início de primeira rodada, na sua opinião, qual foi o nível da arbitragem? Realmente o Alexandre tinha razão? Foi bom? Não foi assim, a gente estava esperando uma coisa muito ruim, mas não foi. Realmente foi até um nível razoável. Árbitros aí que, se não estão nas melhores condições, pelo menos não comprometeram nessa primeira rodada. Que termina sábado, né? Não, semana que vem, dia 25, né? Uma primeira rodada bastante confusa. Vamos aguardar aí até ela terminar, enfim. Tá certo.
O técnico do Brasiliense, Edson Gaúcho, recusou uma proposta para trabalhar no Remo de Belém do Pará. Mesmo sem multa rescisória, o treinador decidiu cumprir o acordo verbal e permanecer no Jacaré. Edson Gaúcho chegou esse ano para comandar o time de Taguatinga e até aqui disputou 8 jogos, vencendo 6, empatando 1 e perdendo também 1. Pelo Candangão, o time estreou na última segunda-feira e goleou o Formosa por 6-1 no estádio Cerejão. Aí, Felipe Igreja, o Edson Gaúcho continua, vai cumprir o que prometeu para o presidente Luiz Estevam. Houve realmente essa proposta lá do Remo, ele que atuou no Paysandu na última temporada, houve a proposta do rival lá no Pará, o Remo. Ele, enfim, decidiu permanecer, mesmo não tendo o acordo, mesmo não tendo nenhum papel assinado com o Brasiliense. Acho que ele fez a escolha certa. É o início de trabalho ainda aí do Edson Gaúcho, ele tem muito a apresentar ainda pelo Brasiliense. Certo. E não é só no DF que a arbitragem tem problemas. No Rio de Janeiro, o técnico Abel Braga, do Fluminense, está na bronca com os homens do apito. O campeonato mal começou e o homem do apito já está sofrendo. Tá todo mundo falando mal da arbitragem. Os árbitros não conseguem satisfazer ninguém. E olha que isso em apenas 6 rodadas da Taça Guanabara. Na 4ª rodada, o técnico do Fluminense, Abel Braga, já reclamava. A televisão mostrou que foram 2 pênaltis claros. E eu ainda tenho dúvida de um do primeiro tempo. Eu já não sou feliz com o Índia há muito tempo. Não dou sorte com o Índia. O prejuízo sempre é contra um lado só, mas paciência, não vou me envolver nisso. Reclamações também dos botafoguenses. No clássico contra o Flamengo, que terminou 0-0, Antônio Carlos teria sofrido um pênalti neste lance. Patrícia Maia não deu pênalti e ainda presenteou o zagueiro do Botafogo com um cartão amarelo. No último domingo, mais polêmica. A arbitragem de Antônio Schneider no clássico Vasco e Fluminense desagradou os tricolores que reclamam de 2 pênaltis não marcados. Sobraram críticas para o homem do apito. Prefiro dizer que o árbitro não foi feliz, porque houveram lances muito claros. Foram, se eu não me engano, 9 amarelos para a minha equipe. Isso vai minando, né, a cabeça do jogador. O presidente da comissão de arbitragem, Jorge Rabelo, defendeu Antônio Schneider e acha que a arbitragem, até o momento, tem sido muito boa. Num aspecto disciplinar, nós não abrimos mão, não enxergamos nenhum erro na arbitragem. Não pode, numa entrevista coletiva, se jogar toda a culpa de um insucesso que tem ocorrido nesse primeiro turno com a equipe do Fluminense em cima da arbitragem. As pessoas escondem algumas coisas em função do erro da arbitragem, e aí escondem os seus próprios erros e as suas próprias fragilidades. Cartão mal dado, gol anulado, pênalti mal marcado. As reclamações não vão parar. Até porque, qual seria o assunto na porta do botequim no dia seguinte? E no próximo bloco, depois de desistir do Candangão, Brasília pode ceder jogadores ao Gama. Você confere já já no Jogo Aberto DF.